Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Essencialmente. Hoje vamos dar continuidade à nossa série Depressão. O nosso tema hoje é sobre fé e depressão, quando os caminhos se cruzam. Para essa conversa, eu recebo aqui a pastora e psicóloga Rosângela. Rosângela, é um prazer te receber, né? É uma honra ter ela aqui conosco para poder falar um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, Stella, eu estou feliz por ter recebido esse convite. Agradeço a você por essa oportunidade. Eu acho que é muito pertinente abordar esse assunto dentro do viés da prática da nossa fé numa igreja local. Então, Rosângela, a gente sabe, né, que esse tema, muitas pessoas veem como tabu, né? Algumas pessoas não gostam nem de comentar, de falar sobre isso, principalmente dentro das igrejas. E aí, a ideia, assim, quando começou essa série, né, de falar sobre depressão, foi justamente para quebrar esses tabus, né? Para poder trazer aí informações, porque a gente vê, assim, muitas pessoas passando pelo processo, passando por esse sofrimento e não têm o conhecimento que precisaria para poder buscar uma ajuda. Você, com toda a sua experiência, como você vê essa questão? Quando surge, né, a depressão ali e bate de frente com a questão da fé. Que você fala um pouquinho pra gente, né, a sua experiência, do que você tem vivenciado. Gisela, primeiramente, a gente precisa celebrar uma mudança que está acontecendo. Há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, porque assim, eu estou no Ministério Pastoral há 33 anos. Então, eu consigo acompanhar a evolução dentro do contexto religioso que nós vivemos. Então, há 20 anos atrás, falar de depressão era algo muito difícil, incluindo a fé. Porque depressão era questão de demônio, falta de fé, irresponsabilidade. E quando se tratava de necessidade de buscar um profissional, psicólogo é coisa para doido, né? Então, os preconceitos, as barreiras, a falta de entendimento em relação ao assunto era extravagante. Hoje, menos acentuado. Porque hoje as pessoas já estão com mais informações, seja a respeito desse assunto ou de qualquer outro. Hoje, as facilidades de acessarmos as informações contribuiu para o nosso desenvolvimento. Só que tem uma questão muito grande, o fator cultural, o fator religioso e o fator do senso comum, que envolve a depressão. Porque muitas pessoas acham que depressão não é doença, que depressão é frescura, ou que depressão é uma exploração demoníaca. Então, quando a enfermidade chega na vida de um cristão verdadeiro, de um cristão sólido, no primeiro momento é uma crise. Porque eu não tenho fé. O que a Bíblia fala sobre isso? Na maioria das vezes, nós não ouvimos nos púlpitos da nossa igreja pregações falando sobre as questões emocionais ou sobre os desafios que esse assunto traz, principalmente nesse tempo contemporâneo que estamos. Só que quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar pessoas vivendo momentos nos quais eles vão ter claro os traços que estão lidando com ansiedade, que estão lidando com depressão, que estão lidando com medo, que estão lidando com a dor. Só que muitas vezes nós nos esquivamos para falar desse assunto. Quando, numa igreja local, o pastor ou a pastora, no meu caso, é psicóloga ou psicólogo, esse assunto já é tratado com mais leveza, já é tratado de forma mais sistemática. E muitas pessoas, Gisela, me procuram no gabinete pastoral com a seguinte declaração: eu estou te procurando, pastor, porque você também é psicóloga. Então você vai me entender. Porque, na verdade, hoje, as pessoas lidam com a vergonha de adoecer. Principalmente os cristãos. Não só os cristãos. Mas os cristãos lidam com a vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim se souberem que eu estou lidando com
ansiedade, com pânico ou com a depressão. Sim. Só que no nosso caso, na igreja local, a gente consegue transitar nos dois lados por causa da formação e também por causa do momento que a gente vivencia de liberdade hoje. Hoje, dentro do meio cristão, a liberdade está muito mais explorada, né? Uhum. E assim, igual você falou que da questão das pessoas, elas verem a questão assim, estou depressiva, de achar, às vezes, né, falassem que é questão demoníaca, né? Uhum. Eu tô passando por isso, ou até algumas vezes falar que é por causa de questão de pecado. Tem pessoas que falam assim, porque tava em pecado, né? Então por isso que tá passando por isso. Sim. Chega, muitas vezes, as perguntas assim, tá, mas até onde eu sei, o que seria o espiritual, né? O que não é questão, não é demônio, nada disso, é uma doença mesmo. E quando envolve o espiritual, como você, né, vê essa situação? O que seria o espiritual e o que seria o psicológico? Gisela, nós trabalhamos um valor espiritual essencial, que é a pessoa integral. Como você já falou, vocês já discutiram esse assunto de alma, corpo e espírito, então não vou entrar nesse lado. Mas existe um valor que nós não podemos perder de vista, é que a exploração, ela acontece quando existe uma ferida aberta. O que nós sempre vamos dizer? Muitas pessoas, elas lidam com traumas e trauma vai produzir depressão ou outros transtornos. E as pessoas não têm clareza do desencadeamento de um trauma não tratado. Então, o que eu sempre vou dizer para as pessoas? Uma ferida aberta, ela se torna um campo de exploração. Não é que a doença, ela é do diabo, né? Não é o demônio que está produzindo aquela doença. Mas porque existe uma ferida aberta, ela sim pode ser explorada. O que nós não podemos é sair rotulando que toda enfermidade é uma ação demoníaca. Então, como que a gente vai trabalhar da forma prática? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é expor a sua ferida através de uma terapia, através de um aconselhamento, também através da oração, porque nós cremos, né, nesse instrumento, também através da oração. Mas tem uma palavra que ela é poderosa, que ela diz o seguinte, Gisela, nós precisamos confessar a Deus para obtermos perdão. Então, se tem algum peso, se tem alguma dor, se tem algum sofrimento, nós precisamos falar com Deus. Se nós sentimos que esse peso, que essa dor traz, né, uma defraudação na nossa caminhada cristã, nos lançando para esse sentimento de que estamos no pecado. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos confessar ao homem para sermos curados. Então, essa fala ela é muito poderosa. Porque quando nós começamos a elaborar a nossa dor para o outro, a cura começa a se manifestar. Então, a terapia é um instrumento, a oração é um instrumento, o aconselhamento é um instrumento. E tem um texto que eu acho extraordinário para legitimarmos essa fala, é que Davi, quando ele está em profunda angústia no Salmo 42, ele começa a elaborar uma conversa com ele mesmo. Ele começa a dizer que a alma dele está profundamente entristecida. Ele vai descrever uma tristeza crônica. Ele vai descrever que ele perdeu a alegria e que ele está com muito saudosismo. Então ele começa a lembrar do passado e vivenciar uma tristeza aguda. E aí ele começa a elaborar um discurso com a sua própria alma, que eu vou chamar de solilóquio. Ele começa a falar com ele mesmo. E ele começa a dizer: por que estás abatida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então, você vai perceber que ele vai novamente usar a fala como um instrumento para ajudá-lo a elaborar a sua dor. Então, é necessário a terapia, é necessário o aconselhamento, é necessário confessar ao outro, é necessário rasgar o coração.
se existe uma ferida aberta, para não haver exploração, nós precisamos rasgar o nosso coração, é lógico, num lugar seguro, com uma pessoa confiável, mas independente se somos cristãos ou não, independente se somos líderes ou não, pastores ou não, nós precisamos ter esse ambiente para não sermos explorados e acabarmos adoecendo mentalmente e emocionalmente. Isso. Na parte que você fala, né, das pessoas falarem, né, igual essa parte aí do Davi, que ele tá falando, realmente a gente vê assim até na terapia, que a pessoa, até quando ela coloca pra fora, ela tá falando ali, depois que aí, é como se juntasse uma pecinha, né, os quebra-cabeça, tá montando ali, aí ela... Opa, eu nunca tinha pensado dessa forma, Exatamente. né? Algumas, você vê assim que quando vai falando, é como se abrisse uma caixinha, vai colocando tudo pra fora, tudo pra fora. Tava tão cheia, tão, né, assim, já transbordando, precisava falar, que muitas vezes na terapia, um horário que você tem ali, você não pode nem interromper, você deixa a pessoa falando de tanto que tava acumulado. É muito interessante, né, Gisela, quando a gente termina uma sessão, a gente não falou uma palavra e a pessoa dá aquele sorriso e diz, como você me ajudou. É isso aí. Nós só ouvimos, né? Nós só ouvimos. A pessoa, ela precisava, além de falar, ela precisava se ouvir, né? Então, graças a Deus, Gisela, a gente tem rompido nessa área. Hoje nós podemos louvar muito a Deus pela valorização que está sendo trabalhada dentro de muitas igrejas. É lógico que nós não vamos fechar os olhos. Ainda existem os tabus, ainda existe a falta de conhecimento, o preconceito com a psicologia, com a psiquiatria, mas nós já rompemos muito, nós já crescemos muito. E graças a Deus que hoje, dentro da maioria das igrejas, existem psicólogos como eu e você, que exercemos nossa fé cristã e estamos dentro de uma clínica terapêutica exercendo o nosso trabalho. Isso aí. E assim, Rosângela, realmente, quando a gente, né, vai falando sobre essa questão de se deparar com a fé e se deparar com a questão da ciência, né, da questão dos transtornos mentais, realmente, por mais que tá rompendo, né, tá indo, eu sei que ainda falta, a gente sabe, né, que ainda falta muito, talvez, para atingir o que seria necessário, mas pelo menos já está vencendo alguma coisa, né? Só que, assim, nos cultos, realmente não é falado, né, em pregações ou até mesmo trabalhos, projetos, algo voltado para trabalhar a questão dos transtornos mentais, né? Porque a gente sabe assim que dentro ali mesmo da igreja, pessoas estão sofrendo, muitas das vezes com medo mesmo até do próprio julgamento, igual você falou, né? Fica ali quietinha, não vou procurar uma ajuda e tudo, porque eu não posso estar passando pela depressão, eu não posso estar com transtorno de ansiedade. Como que a gente faz, né? Assim, na sua experiência, você vivenciando isso, é igual você falou, a gente vai andando por aqui, né, do lado da parte da pastora ali, tem o lado, né, da psicóloga. Como que você vê? Você vê, assim, que a parte mais das pessoas te procurarem ou alguém próximo acaba falando para você, tô percebendo a fulana, ela tá desse jeito, ou não? Ainda... Hoje, por eu estar numa postura pastoral, é uma postura que inspira confiança para aqueles que estão na comunidade. Então, aqueles que estão inseridos na comunidade, eles têm uma liberdade muito grande, principalmente com esse fator de saber que eu tenho o conhecimento. Então, eles já procuram nessa expectativa. Pastora, eu estou te procurando porque eu estou passando por isso. Estou te procurando além de pastora, mas principalmente por ser psicóloga. E aí eu vou ouvi-la naquele primeiro momento, eu vou fazer o acolhimento e na maioria das vezes eu vou fazer uma indicação para procurar um profissional. O que a gente precisa entender, Gisela, que hoje as pessoas, elas, principalmente pós-pandemia, as pessoas ficaram extremamente sensíveis. E não dá para fecharmos os olhos que estamos numa sociedade muito doente. E cada dia mais a questão emocional está mais evidente. E não é só para as pessoas comuns, para nós, líderes, pastores. Hoje, Gisela, eu atendo uma gama de pastores muito grande. Quer dizer, pessoas que estão ali nos seus púlpitos
pregando, testemunhando, mas que lidam com a falta, que lidam com a ansiedade, que lidam com a dor. Por quê? Eu sempre vou dizer, a plenitude de Deus, a nossa fé íntegra no Senhor, ela não nos imune das enfermidades emocionais, sociais. Não, ela pode nos imunizar das doenças espirituais, mas não das emocionais e sociais. Então, a gente precisa ter essa clareza, que a nossa fé evidente em Deus, plena no Senhor, ela vai nos habilitar para passarmos por esse período com mais conforto, porque a fé ela vai nos auxiliar a sair mais rápido de uma crise. Então, eu percebo que pessoas que têm a sua fé bem trabalhada, quando elas entram numa crise depressiva, elas conseguem elaborar com menos sofrimento a sua dor, porque elas vão explorar a sua fé. E a fé, ela traz esse alicerce para nós, ser humano. Né? Então, quando a gente vai lidar com uma pessoa que não tem essa fé prática, essa fé viva dentro dela, ela não tem muito aonde pegar. Então, o vazio, né, a solidão, a dor fica mais aguda. O que eu vou dizer para você hoje é que, como pastora numa igreja local, eu percebo que a dificuldade hoje não é do entendimento o quanto é necessário a busca por um profissional, mas da liberdade de quem eu vou procurar. Porque será que eu vou procurar o profissional certo? Qual profissional eu vou procurar? Porque existe aquele mito. O psicólogo vai estragar a sua vida. O psicólogo vai tirar a sua fé. O psicólogo vai, né, te desvirtuar do caminho, vai distorcer, né, o seu princípio de fé. E nós sabemos que não é nada disso, né, Gisela? Isso. Nós sabemos que, pelo contrário, por mais, ainda que o profissional não professe nenhuma fé, ele foi preparado para ser ético. Uhum. E dentro da sua ética, ele vai respeitar o limite da fé do outro. Isso. Então, isso precisa ficar muito evidente, né, para nós. Isso aí Acho que se esse tabu for quebrado dentro da nossa comunidade de fé, vai romper mais. Porque hoje, na minha prática de experiência, o maior tabu é não a doença, mas o profissional. Nossa, né? Assim, interessante, Forte, né? forte mesmo. Forte, Porque geralmente a gente né, vai muito para essa questão assim, o tabu é por buscar essa ajuda, não posso, né? Vou, não vou. Mas a questão do profissional. Hoje, eu estou te falando dentro da minha realidade. E foi o que você falou, você ainda lida, né, com várias lideranças, pastores, então você escuta muita coisa e você tá por dentro, sabe mesmo. Então, dentro do campo que eu transito, né, dentro da minha realidade, hoje, o maior conflito, porque no meio cristão, Gisela, uma coisa que a gente precisa observar, nos anos 70, nos anos 80, vamos dizer até os anos 90, 10% do nosso público evangélico tinha formação. Era um médico, era um advogado, né, um psicólogo. 10%. Hoje não. Hoje a maioria das pessoas que sentam para nos ouvir ou já são formadas ou estão numa faculdade. Então, o nosso povo é pensante. Então, como o nosso povo é pensante, o nosso povo consegue driblar, né, essa cultura antiga, colocando uma barreira muito intransponível entre lidar com as doenças psíquicas e lidar com a fé. Só que hoje isso está muito transformado, mas o fator profissional ainda é uma crise para ser superada no nosso meio. E eu acredito que você falou assim, né, desse
desse pessoal, desse povo hoje, né? Ter esse conhecimento, ir em busca mesmo, né? Uns formados, outros estão passando pelo processo para se formar. Tem até a questão da própria rede social, né? Que tem trago, igual o Instagram, muita informação. Então, assim, as pessoas, elas realmente estão indo em busca de informações. Sim. E muitas das vezes elas acabam se baseando em informações erradas, né, distorcidas. Igual, já escutei muitas das vezes de pessoas falarem assim: eu vou pagar psicólogo para me poder ficar me escutando, né? Uma amiga me escuta. Então, assim, eu fui lá, falei, a psicóloga só ficava, Só que cada abordagem trabalha de uma forma e a gente sabe que tem um momento de intervenção, né? Vai ter um momento ali que você também é da TCC, não é? Sou. Olha, muito bom. Então, né, a gente sabe assim que, principalmente a TCC, tem muita questão de fazer a pessoa entender o processo, por que ela está se comportando daquela forma, por que ela está sentindo, né, como ela interpretou aquela situação. Então, não é simplesmente um local de desabafo. E aí é por isso também que leva a questão do questionamento. Qual profissional eu vou também? Porque já escutamos, infelizmente, de alguns profissionais, muitas das vezes, talvez assim, não tão preparados, acabam induzindo, né, misturando talvez até mesmo essa questão do que acontece de, eu achar que isso é certo, então faz dessa forma. E foi o que você falou, e falou muito bem a sua colocação de que é questão ética, a gente não envolve aquilo que eu penso, que eu acho que é certo, né, a minha crença, os meus valores, a minha vida, o jeito que eu vivo hoje, não é o que eu tenho que colocar pro paciente, né? Eu trabalho aquilo que o paciente ali, ele traz para mim, dentro do que é importante para ele, né? A questão, igual, por exemplo, eu como pastora, a minha posição, ela é muito explícita da expressão da fé. Mas quando eu estou na clínica, eu sou a psicóloga, né? E eu vou trabalhar com os instrumentos da psicologia. É lógico que não dá para desassociar a nossa essência, né, Gisela? Não dá para desassociar, mas a gente tem toda essa postura, né, diante do respeito que nós temos com o outro e principalmente com o compromisso que nós temos com a nossa formação. Isso daí. Eu já escutei de pessoas falando assim, eu não sei se eu vou continuar a terapia, você é cristã. Só que, né, igual eu falei na hora assim, pera lá, você não quer continuar porque você, né, é ateu, porque você não acredita? Qual o momento que eu expus para você, que eu falei para você que você estava errado? Então, assim, já atendi aqui várias pessoas, né, ateu, católica, as pessoas... Ubanda, né, assim, de várias religiões, e em nenhum momento a minha crença, né, aquilo que eu vejo como uma verdade ali para mim naquele momento, nunca é colocado, né? Então, é o que a gente novamente fala, a gente trabalha com aquilo que o paciente ele traz pra gente, sem a gente envolver aquilo que a gente vive, aquilo que a gente tem como uma verdade absoluta pra gente, sem misturar, que foi o que você falou. Naquele momento do seu atendimento, você é a psicóloga, né? Faz essa separação. Isso mesmo. E aí, Rosângela, na questão assim, tem até uma pergunta que fizeram para mim sobre como conciliar psicologia com libertação espiritual ou a libertação da mente. Isso entra em conflito ou caminha junto? Que é basicamente o que a gente tem falado, né, até agora. Então, nós sabemos muito bem dos desafios do emocional. Pensamento intrusivo, pensamento disfuncional, desassociação de realidade. Nós lidamos com isso no dia a dia dentro da clínica. Despersonalização, tudo isso é uma realidade que nós, infelizmente, trabalhamos. É um sofrimento que as pessoas enfrentam, mas elas estão ali na realidade daqueles que enfrentam, né, esse desafio. O que nós precisamos ter como entendimento? Eu sempre vou dizer, Gisela, que o discernimento é um dos instrumentos que todo ser humano precisaria desfrutar. Porque nós sabemos muito bem
das disfunções de tudo que a nossa mente pode produzir. Eu falo que a nossa mente, ela é perigosa demais. E se tem uma coisa que eu faço é orar para o Senhor proteger a minha mente. Porque se nós perdermos o controle dela, nós perdemos tudo. Né? Porque principalmente nós da TCC, né? Nosso jeito de pensar, nosso jeito de sentir, o nosso jeito de comportar, essa tríade que nós vamos trabalhando o tempo todo, né? Só que nós sabemos também, aí agora deixando a questão psicológica, né? E entrando a pastora Rosângela aqui, nós sabemos que essas ações também acontecem dentro de uma exploração espiritual. E é aí que entra a questão do conflito. O que seria, né? O meu, em questão corpo mesmo, mente, e o que seria o espiritual. E aí, o que a gente precisa discernir? O hábito da pessoa, o estilo de vida da pessoa, pode trazer para nós a sinalização do que está acontecendo. Aí entra esse filho do discernimento. É só uma despersonalização? É só uma distorção de realidade? Ou a pessoa, ela realmente está sofrendo uma influência e ela está sendo explorada? Gisela, como pastora, eu já testemunhei muitas pessoas sendo exploradas e pagando preço muito alto por causa dessa exploração. E aí eu volto ao assunto anterior dizendo que toda exploração, ela vai ter como estrutura uma ferida não curada, um abuso, um abandono, uma falta de perdão. Então, quando nós descobrimos a raiz e tratamos a raiz, tanto no consultório quanto no nosso gabinete, explorando a nossa fé, aí todas essas questões, elas se perdem. Se é transtorno, se é questão emocional, os sintomas persistirão. É isso mesmo. Se for espiritual, não. E acaba que nessa questão que você está falando, né, do espiritual, a pessoa ela passa anos ali falando, nossa, mas eu já tô anos orando, eu tô anos jejuando e nunca tem, né, uma solução. E é essa separação, né, de saber assim, peraí, você tá orando, você não tá conseguindo ter uma resposta através disso, aí já envolve a outra parte, né? É um conflito muito grande, né, que é uma das características que a gente vê na esquizofrenia, ouvir vozes. Isso aí é uma questão, eu estou ouvindo vozes, ele está me mandando eu pular da ponte, está me mandando me lançar debaixo do caminhão, está me mandando dar um tiro na minha cabeça. Aí a pessoa associa que é o diabo. Associa que é o diabo. Nós sabemos muito bem que são traços esquizofrênicos, mas nós não podemos também fechar os olhos que isso também acontece numa exploração espiritual. Quando você fala a exploração, vê se é isso que eu tô entendendo, né? Se faz sentido. A pessoa tá ali passando por esse transtorno e muitas das vezes é um transtorno da esquizofrenia. Seria uma porta, uma brecha para entrar a questão espiritual. Espiritual. É onde que eu sempre vou dizer que pode acontecer o abuso de uma deficiência fisiológica, emocional, eu posso começar a ser explorada. A fragilidade, né? Porque uma pessoa que não tem traços esquizofrênicos nenhum, ela pode começar a ficar perturbada por ouvir vozes, por ter pensamentos distorcidos, por ter, né, essa desassociação. E aí, quando isso acontece, Gisela, se não tem nenhuma anomalia, aí entra a questão pastoral poderosa que a oração vai resolver. Aí eu vou orar dentro da minha prática de fé, dentro da minha experiência de fé, e aquelas perturbações, elas vão acabar. A pessoa não vai passar
mais por aquilo ali, ela fazendo um acompanhamento ali pastoral. Agora, a questão que nós temos que entender que é muito difícil discernir de forma assim que a maioria faz, sem ter uma avaliação. Porque eu orei, eu abençoei, eu ministrei, mas continua com os mesmos sintomas. E aí? Eu vou falar que a pessoa não tem fé? Ou eu vou encaminhar ela para um profissional? Aí é a hora da minha humildade como pastora de dizer assim, olha, eu vou precisar te encaminhar para um profissional, porque o que eu estou percebendo é esses traços. E nós tivemos um testemunho há poucos dias agora, numa conferência que nós fizemos de inclusão, uma mãe falando de uma situação desafiadora que ela viveu com a filha, e perguntaram para ela como que ela entendeu que a filha precisava de ajuda e, principalmente, o transtorno que a filha passa, né? Uhum. Ela disse assim, a pastora me chamou e me falou, olha, observando a sua filha, eu percebo esses traços nela. Procura um profissional, faz uma avaliação. Isso vai aliviar o seu sofrimento. Eu nunca tinha ouvido esse termo. E quando a pastora trouxe, me explicou e falou que na observação dela, ela percebia que a minha filha tinha, que eu precisava buscar ajuda para esclarecer, foi quando ela entrou no processo de tratamento da filha e o tratamento continua, né, dando certo, trazendo conforto. E bom, assim, até mesmo da mãe ter, né, você vê assim, essa sabedoria, né, de entender assim, então, pera lá, então eu vou levar mesmo, né, porque alguns têm essa resistência. Mesmo a pastora, mesmo alguém ali, né, que tem esse conhecimento, tenta orientar, a pessoa ainda se apega na questão da fé. Não, é só eu orar. De pessoas, igual eu já até falei, não vou fazer terapia, não vou tomar medicação, que eu vou entrar numa campanha porque Deus vai curar. De pastores, muitas das vezes, chamarem à frente, quem está usando remédio para dormir, quem está usando, né, medicação para depressão, vem aqui hoje que eu vou orar e vocês vão parar de usar. Olha, eu vejo, tá, Rosângela, assim, de uma forma de falta mesmo de discernimento, né, e a sabedoria para conduzir essas pessoas, porque quando fala isso, coloca a pessoa em um risco, né, porque a gente sabe que entrou a questão da medicação, tirar dessa forma, a gente sabe que quando Deus quer curar, Ele cura de qualquer forma, só que nem todo mundo vai passar por esse processo de tipo, hoje eu vou orar, eu já sou curado. Alguns vão precisar passar pelo processo de terapia, acompanhamento pastoral, usar a medicação. Só que, às vezes, a pessoa quer colocar todo mundo no mesmo pacote, que basta orar, basta ter fé, não precisa de medicação, não precisa de terapia. Aqui, Jesus vai te curar e você vai ser transformado. Então, Gisela, eu acho que a falta de conhecimento dos líderes, eu vou falar de mim, né? A falta de conhecimento quando nós estamos nesse lugar de liderança, porque igual eu falo com você, é esse conflito que a linha é muito tênue, a gente não tem tanto espaço, e nós somos muito limitados como ser humano, né? Então, por quê? A gente não pode fechar os olhos que a exploração espiritual, ela acontece. A gente vê jovens, adolescentes, homens e mulheres em situações muito críticas. É lógico que entra toda uma questão social, entra uma questão de desestrutura familiar, de abusos. A gente sabe que o campo, né, ele é extenso. Só que porque alguns realmente são só explorados, e aí numa libertação elas são realmente curadas. Eu sou testemunha viva de pessoas, eu já vi muitas pessoas serem profundamente curadas numa ministração de cura como essa. Só que, o que a gente tem que ter clareza? Quando só é exploração. Agora, quando a questão é fisiológica, eu sempre vou dizer, medicamento, se é confortável, é uma bênção. Eu sempre falo para as pessoas, olha, se o medicamento te traz conforto, é uma bênção de Deus para você.
Por que você não vai usar? Não é? É uma bênção. É algo que nós precisamos aprender a desfrutar sem, né, nenhum peso no coração. Só que muitas vezes, vamos assim, qual a palavra que eu poderia usar? Para incentivar, para que a fé do outro realmente cresça, nós caímos no erro de achar que todos estão sendo explorados. E não. A maioria não estão sendo explorados. A maioria é questão fisiológica. Está doente, estão né? Doentes, precisam realmente de cuidado, precisam realmente de tratamento, precisa de acompanhamento, seja fisioterápico, seja, né, a própria terapia. Eu falo para minha liderança e falo para os pastores que eu cuido deles. Que bom se todos pudessem ter um psicólogo. O bom seria se todo brasileiro pudesse ter um terapeuta. Porque quando você ouve a minha dor, quando você ouve o meu conflito, no que nós entendemos de escuta atenta, você vai trazer informações que eu não consigo captar na minha aflição. Na minha alma perturbada, eu não consigo acessar alguns conceitos e algumas direções que você, que não está na mesma pressão, na mesma dor, vai me alertar. Quantas vezes, Gisela, você já ouviu na sua clínica, mas como eu não percebi isso antes? Como eu não entendi isso antes? Por que eu não prestei atenção nisso antes? Não é? Algo que é tão simples, mas por quê? Nós estamos ouvindo algo que, por mais que a gente faça uma identificação, porque a empatia em nós não estamos sofrendo. Nós não estamos sangrando. Né? Agora, quando a gente está sangrando, aí a gente perde a habilidade de fazer a interpretação correta. E a maioria das vezes, a maior perda se encontra no equívoco da interpretação. E aí nós vamos sendo roubados. O que eu gostaria muito, Gisela, é que cada filho amado de Deus, né, cada pessoa que Deus ama tanto, que ama tanto o Senhor, elas pudessem ter a clareza que elas podem buscar ajuda, elas precisam buscar ajuda. Deus nos fez e não é conflito nenhum para Deus a nossa dor. Se tem uma coisa que Deus não tem conflito nenhum, é com o seu sofrimento, com o meu sofrimento, com a sua tristeza, com a minha tristeza. Nós vamos ver Jó, nós vamos ver Elias, nós vamos ver Jeremias. Até Jesus, né? Até o próprio Jesus chorando. Isso aí. Num nível de estresse tão agudo que suou gotas de sangue. Para um ser humano suar gotas de sangue, ele tem que atingir o máximo extremo de estresse. E aí Jesus vivenciou isso na pele, como homem, como humano. Então, a dor não é problema para Deus. O que é problema para Deus? Rebeldia, desobediência, orgulho. Isso que é um problema, né, diante dos olhos de Deus, que pode magoar e ofender a Deus. E não buscar ajuda e não dizer assim, eu não consigo dormir, estou com insônia. Eu estou perdendo a fome. Ou eu estou compulsivamente comendo tudo que eu vejo pela frente porque eu estou sofrendo, eu estou com tristeza, eu estou com angústia. Você ir, né, se adoecendo, se machucando e não pedir ajuda, achando que vai entristecer Deus, achando que Deus não vai compreender, achando que você não está amando o Senhor. Eu conheço pessoas que amam o Senhor extremamente. Eu conheço pessoas profundamente em Deus, que por causa de um trauma, por causa de um sofrimento muito agudo, adoeceram emocionalmente e precisam de ajuda. E aí eu vou falar de mim, Gisela. Eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir ajuda. Aí, ó, muito bom, muito bom. Sabe, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu acho que ter alguém
que nós podemos olhar e dizer assim, essa pessoa pode me ajudar, né? Essa pessoa pode aliviar o meu fardo. É a coisa mais tremenda que Deus colocou para nós. Eu olhar para você e dizer, Gisela pode aliviar minha dor. Não que você vai resolver o meu problema, mas você vai apontar caminhos, direções, que a minha alma vai ficar aliviada, que a minha bagagem vai ficar mais leve. Eu acho isso extraordinário, Gisela. Eu acho que a fé é isso. A fé tem a ver com isso. A fé tem a ver com encontrar meios para a nossa bagagem ficar aliviada e nós podermos expressar a nossa adoração com mais leveza. Porque se você vai para um culto, com a sua alma batida, você vai ter dificuldade de adorar, você só vai querer lamentar a sua dor. Mas se a sua alma está aliviada, você vai expressar uma adoração genuína. Isso aí. E a sua fé vai ser prática. Isso aí. E essa questão que você falou, assim, da pessoa, muitas vezes ela não procurar, né, ajuda, ela ficar naquele sofrimento, porque ela acha que ela vai desagradar a Deus, a gente sabe que realmente não é dessa forma. Não é. Justamente por ele saber que a gente, muitas das vezes, vai precisar dessa ajuda, que tem as pessoas preparadas, né, tem a questão da própria medicação quando é necessário, tem a questão dos pastores que estão ali preparados, né, para estar aconselhando. Teve um determinado pastor que eu achei assim uma atitude tão bonita, porque é até o pastor da minha igreja, né? Eu achei assim a sabedoria dele, porque a pessoa estava passando ali por um processo muito difícil e ele tentando acompanhar aquela pessoa. Chegou um momento que ele falou assim, ó, até aqui foi comigo. Daqui em diante, eu vou ter que te encaminhar para um profissional. Isso é maravilhoso. Olha só a sabedoria, né? De saber assim, não, peraí, o que eu pude fazer na minha parte como pastor, eu fiz. Agora, como eu já tô vendo que você tá precisando, né? Vamos colocar, já foi resolvido essa parte, mas a outra ainda precisa de cuidados, eu vou te encaminhar. E Gisela, essa prática de humildade, de sabedoria, porque entra humildade e sabedoria, precisa estar até conosco, como profissionais da psicologia. Porque em alguns assuntos, a gente chega num limite que a gente não consegue mais ajudar a pessoa. E aí é hora da gente chegar e dizer para ela, olha, eu vou te encaminhar para um outro profissional que eu acho que esse outro profissional vai te apontar caminhos mais produtivos do que eu consegui trazer até aqui. Eu acho que essa sensibilidade, além de estar presente na vida da figura pastoral, ela precisa estar conosco também. Porque nós chegamos dentro da clínica em situações que nós esbarramos, que a gente sabe que chegou no nosso limite, que a gente não dá conta mais. E aí é a hora da nossa integridade com a gente mesmo e com o outro. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz, olha, eu caminhei com você até onde eu podia te ajudar. Agora eu vou precisar te encaminhar para alguém com mais especialização nessa área do que eu. Porque eu não vou poder te ajudar mais além daqui. Eu já fiz isso. E eu acho que isso é uma questão de integridade com o outro e com você mesmo. E alívio de saber assim, agora eu creio que essa pessoa... E foi uma experiência legal que a pessoa foi pro profissional que eu indiquei e voltou. E depois ela voltou de novo, dizendo assim, não, você estava dando conta, você não podia estar achando que não, mas você estava dando conta e eu quero continuar com você, porque eu sinto confortável com você. Assim, então tá bom, mas eu fui sincera, né? Eu fui honesta. Então o que a gente precisa entender que se nós vivemos uma fé genuína, nós vamos pautar a nossa vida na transparência, na honestidade. Se nós pautamos a nossa vida na transparência e na honestidade, nós vamos tratar as pessoas com amor. E a misericórdia que a gente quer com a gente vai estender para o outro. Então, se tem uma coisa que eu amo, Gisela, pensa numa coisa que eu amo, é quando eu posso, tanto dentro da clínica quanto no gabinete pastoral, aliviar a dor do outro. Aquele dia que eu me sinto eficiente, porque tem dia que a gente se sente eficiente e tem dia que não. Aquele dia que eu me sinto eficiente, que eu falo assim, nossa,
Deus me usou. Foi uma bênção, né? Eu consegui tocar no coração daquela pessoa. É uma alegria indescritível. Eu acho que esse é a maior riqueza de estarmos onde nós estamos. De dar aquela felicidade, o prazer, né, de querer impactar mais vidas. Eu tenho algumas histórias que foram muito marcantes. E eu, assim, celebro muito o que eu vi acontecer na vida dessas pessoas. E poder dizer como que a terapia é importante. Porque ela produz libertação. Ela produz cura. O nosso Deus produz libertação. O nosso Deus produz cura. Mas tem áreas das nossas vidas que Deus vai usar a instrumentalidade humana, a ciência. E já que nós temos esse instrumento nas nossas mãos, Deus vai nos usar para usar esses instrumentos. Então, se as pessoas conseguirem perceber isso, vai ficar mais fácil, né? Elas se abrirem para dizer, eu preciso. Né? O eu preciso é tão bom. Uma vez, Gisela, uma pessoa me fez assim, uma pergunta difícil e, ao mesmo tempo, era uma pergunta simples para responder. Ela me fez a seguinte pergunta: por que pessoas boas estão sofrendo? Eu sou uma pessoa boa. Por que eu sofro? Eu tenho fé, eu sou cristã de verdade, eu cumpro todas as exigências que a palavra de Deus exige, moralmente eu sou correta. Por que eu estou sofrendo? Eu fiquei praticamente a sessão toda pensando como respondê-la. Por que ela, sendo tão boa, moralmente correta, um ser humano lindo, e realmente ela é uma pessoa linda, um ser humano lindo, vive uma fé prática, por que o sofrimento estava batendo na porta dela? E aí, quando terminou, né, que eu terminei a sessão, falei para ela, falei assim, terminamos a sessão e tal, ela já estava saindo, falei assim, eu posso te dar a resposta? Ela, qual a resposta? O porquê você está sofrendo? Aí ela me olhou, né, e falou assim, eu queria que você me desse. Eu falei assim, só que não é a psicóloga que vai te dar, é a pastora que vai te dar. Ela, né, prestou atenção na minha fala, eu disse assim, você não chegou no céu ainda. A proposta de não sofrimento é solar. A palavra de Deus diz que enquanto estivermos aqui teremos aflições. Não é o bom, não é o ético, não é o ruim. Todo ser humano, seja bom ou ruim, seja cristão ou não cristão, nós passaremos por aflições. A proposta de não sofrimento não é aqui, é lá. Então, enquanto nós estamos aqui, a psicologia é um dos caminhos para que a nossa estrada seja mais aplanada. Eu acho que nós deveríamos passar por ela. Quem tem dificuldade de entender esse valor precisa despertar. Pode ser pastor, pastora, padre, pode ser o que for, homem, mulher, muito cheio do Espírito Santo, pouco cheio do Espírito Santo. Precisa entender. É uma ferramenta que na mão de um filho amado de Deus é uma graça estendida para trazer bálsamo para a nossa dor. Isso aí, é verdade. Precisamos disso, né? Isso. E é assim, Rosângela, pra gente, assim, caminhar ali para as finalizações, eu até queria, né, encaixar aí um tema para aproveitar a sua presença, porque, gente, difícil agendar que seria o toque religioso, né? Assim, eu sei que igual a gente tá falando de depressão, mas a gente sabe que o toque religioso, ele acaba levando também até a própria depressão de pessoas, muitas das vezes, pensar assim, eu tô fazendo tal coisa, né? Porque a gente sabe que o toque religioso a todo momento tá ligado muito à questão de religião, tipo uma cobrança, não posso fazer isso porque Deus vai me cobrar, que muitas das vezes a pessoa pode estar até passando por isso, não procura uma ajuda, né, por causa do toque religioso, de achar que vai anular a fé dela, e aí ela estaria desagradando a Deus, e leva até a própria questão da depressão. Porque muitas pessoas nunca escutaram falar sobre o toque religioso. Geralmente é aquele toque que é mais comum, de limpeza, Sim. né? Então, Gisela, nós vamos falar o seguinte, que toda religiosidade ela gera distorções e ela gera heresia.
toda religiosidade. Quando eu estou falando de religiosidade, eu estou falando de um conceito rígido, extremo. O que nós precisamos trabalhar é uma espiritualidade madura. Então, hoje, é mais fácil apontar uma pessoa com uma fé prática, uma pessoa cristã, aquela lá é uma pessoa religiosa. Mas uma pessoa cristã com uma fé madura e espiritual, ela não fica dentro do campo da religiosidade. Ela fica dentro do campo da espiritualidade, não da religiosidade. E eu sempre trago comigo dentro agora do meu perfil pastoral, nesses anos todos pastoreando igreja, toda pessoa religiosa ela é legalista. E toda pessoa legalista, ela esconde questões bem sérias na sua vida. Ela usa o legalismo como uma fachada para esconder distorções, seja moral, seja sexual, seja espiritual, seja emocional. Então, é uma questão muito séria que nós lidamos dentro da igreja. Então, hoje, como pastora de uma igreja local, quando eu me deparo com uma pessoa legalista, eu a confronto seriamente, eu pergunto duramente, o que você está escondendo? O que você não está permitindo que eu enxergue? Porque esse toque religioso é esse legalismo camuflado, exigindo do outro o que a própria pessoa não dá conta de praticar. E aí, vamos falar assim, os ingênuos, os imaturos, na maioria das vezes, caminham debaixo dessa cobrança. Isso não pode, isso é errado, isso é pecado, Deus não aprova isso. E aí, hoje, existe uma desconstrução muito grande dessa questão dentro do nosso meio, quando existe esse investimento numa igreja madura, num ambiente saudável e seguro. Porque o que hoje nós temos trabalhado muito é uma igreja madura, onde ela possa elaborar um ambiente saudável e seguro para crescimento, para realmente as pessoas romperem em todas as áreas da sua vida. Não é só espiritual, porque eu percebo algo muito lindo no nosso meio. As pessoas, quando elas começam a servir o Senhor junto conosco, elas crescem intelectualmente. Porque a gente incentiva muito seminários, conferências, estudos. Quantas pessoas que eu já incentivei, Gisela, que não tinha formação nenhuma, que hoje já tem as suas formações por causa do nosso incentivo de estar ali. Né? Então, não, você precisa estudar, você precisa romper essa barreira, você precisa vencer, você precisa conquistar os seus sonhos, você dá conta de conquistar os seus sonhos, né? Então, o que a gente precisa é trabalhar de forma muito espiritual, de forma muito ética e de forma muito madura, essa questão desse legalismo, dessa religiosidade rígida que pode conduzir a pessoa para esse lugar. Aí ela fica engessada, aí ela não rompe. Mas tem também um outro lado que me preocupa muito, Gisela, quando também hoje está se levantando uma bola que tudo é exploração espiritual. Se nós temos o toque religioso, que é algo que nós temos que pensar, que é algo que nós temos que conversar. Tem pessoas não preparadas, levantando a bola de que tudo é exploração espiritual dentro do campo da nossa fé. E aí é algo que nós temos que vir equilibrando, né, para sermos realmente seguros, para conduzir a nossa comunidade de fé para um lugar de equilíbrio, para um lugar de responsabilidade. Eu tenho muito temor, porque eu falo que um dia Deus vai me pedir conta da comunidade que Ele colocou nas minhas mãos. Imagina, se já é difícil a gente prestar conta da vida da gente, imagina prestar conta de uma comunidade. Então, eu tenho muito temor, mas hoje
além do toque religioso, que a minha preocupação do toque religioso é esse, né, desvio moral, essa rigidez, professando uma fé em nome de um Deus vivo, hoje também está um viés de um discurso não estruturado de que tudo dentro da comunidade de fé é abuso espiritual. Isso também nos preocupa muito, Gisela. Eu não sei se você já conversou sobre isso, se você já tem, né, encontrado pessoas com esses conflitos, né? De que tudo é abuso espiritual. Aí alguns até acabam abandonando o tratamento, né, o acompanhamento, porque, de novo, a questão, acredita que só a questão da fé, a oração, o jejum já vai ser suficiente, que é só mesmo essa parte vai ser resolvida através disso. Que, não, né, terapia não vai me ajudar. Né? E é muito sofrimento quem passa por isso. A gente vê, até assim, fazendo uma separação, igual você falou, da questão da religiosidade e o que seria o espiritual. Vê, né, se tá correto, o que você acha? Que a religiosidade, ela vai adoecer por causa justamente dessa rigidez, desse excesso. E a espiritualidade é o que vai fazer parte, que a gente fala, do corpo, alma e o espírito. E se apegar à questão espiritual é uma forma realmente de associar a questão da fé, a quem você busca. Assim, né, a gente sabe que tem, igual você falou, as dores, tudo que a gente vai vivendo não vai anular, né, mas a gente sabe que a gente tá ali passando, mas não tá passando sozinho, mas a religiosidade acaba pesando, né, tem uma diferença de um pro outro. Porque a religiosidade, ela traz proibições. Isso aí. A espiritualidade traz liberdade. E nós sempre vamos trabalhar a liberdade humana, a liberdade de escolha. Ainda que alguém chegue com alguns pensamentos ou com algumas decisões e coloca na mesa para você, você vai dar a ela, você vai orientar, mas a escolha é dela, você vai respeitar a liberdade de escolha dela. Na religiosidade não tem liberdade de escolha, é imposição. Você vai precisar fazer, você vai precisar submeter, você vai precisar, né, cumprir. A espiritualidade é aquela questão de ser encontrado por Deus. Eu tenho uma convicção de relacionamento, eu tenho uma convicção de amizade, eu tenho uma convicção de princípios e valores, e eu vou reger por essa convicção de princípios e valores que não fere a Deus, que não fere a palavra e que me mantém íntegra socialmente, emocionalmente, fisicamente, né? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio aí, Gisela. É desafiador, Gisela, mas é extraordinário também. Né? Nós somos seres humanos complexos e maravilhosos. Verdade. Né? Deus nos criou assim. É verdade. E antes até mesmo da gente iniciar a gravação, né? Você chegou a falar assim, Gisela, é muita coisa pra gente falar, Gisela. A gente vai ter que dar uma resumida. Aí você vê que a gente já tá no toque religioso, né? Verdade. É porque é um tema, quando a gente fala, né, da depressão, ainda mais questão de fé, as duas ali, quando vai destrinchando, é muita coisa, né? São muitas situações dentro, né? Porque a pessoa já só pensa assim, depressão, tristeza, desprazer, né? Perda ali de motivos para continuar. Só que tem situações que vão levar à depressão, igual a gente tá falando, toque religioso, a questão das feridas, né? Assim, não é porque tá ali, tá vivendo, tem uma fé, né, tá anulada a questão de tô imune, nunca vou passar pelas dores, né, pelas feridas, pelos abusos. Então, assim, é um tema que cada vez que a gente fala vai surgir mais conteúdo, né, mais coisas ali pra gente poder estar falando. E chegando aí a nossa, né, parte ali para finalizar, que mensagem você deixaria para as pessoas que têm essa dificuldade em buscar ajuda, né, dessas pessoas que estão passando pelo processo mesmo, muitas vezes já está mesmo dentro ali, né, vivendo a depressão. Já está com o diagnóstico, claro, né? E muitas das vezes ela se apega assim, vou vivendo por viver, né? A gente sabe que só vai ser feliz lá no céu, enquanto tá aqui, porque tem muita gente que se apega a isso, enquanto aqui é sofrimento, eu vou passando por isso. E a gente sabe que não é necessário, embora tenha as dores, mas também podemos, né, ter momentos ali de prazer, porque tudo isso aqui foi criado justamente pra gente também poder
aproveitar, né? Então, vendo dessa forma, como você, né, fala, orienta para essa pessoa que depois vai estar aí assistindo a gente e que ainda não deu esse primeiro passo para pedir essa ajuda? Olha, primeiro que Deus nos criou para vivermos a plenitude. Mas viver a plenitude não é estar desassociado de desafios. Então, eu posso ter uma vida plena em Deus, tendo que lidar com uma enfermidade emocional, física, com um problema financeiro ou com um problema familiar. A plenitude é o descanso, é o desfrute. Eu tenho um problema, mas eu consigo descansar em Deus e desfrutar de uma paz que me faz ter qualidade de vida. Se eu perco essa paz, se eu perco essa qualidade de vida, eu preciso buscar ajuda, seja de um pastor, de uma pastora, seja de um psicólogo ou de um psiquiatra. Porque se eu não consigo viver essa paz, esse descanso, eu também posso estar pecando contra Deus. Davi, ele faz uma declaração que eu acho extraordinária. Ele diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos adoeceram. Então, quando nós nos calamos, não abrimos mão do nosso medo, ou da nossa vergonha, ou do nosso orgulho, para buscar ajuda, e nos fechamos, nós vamos adoecendo, fisicamente e emocionalmente. E toda doença emocional vai desencadear em doenças físicas. Nós sabemos disso. Então, a mensagem que eu deixo para cada pessoa que está nos ouvindo é que se tem qualquer sintoma, falta de energia, desprazer, já não ama fazer mais nem o que amava fazer antes, se tem insônia ou qualquer sintoma que lance para esse campo de depressão, busca ajuda imediatamente. Porque é favor de Deus encontrar um pastor, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um médico, ou um amigo, né, que possa nos ajudar realmente a viver a plenitude em Deus. E não cuidar de nós mesmos também é pecar contra o Senhor, porque Paulo vai dizer a Timóteo, tenha cuidado contigo mesmo. Porque se nós somos os instrumentos do Senhor, diz ela, nós precisamos cuidar de nós mesmos para nós estarmos muito bem. Então, se eu estou emocionalmente fragilizada, eu preciso buscar ajuda. Se eu estou fisicamente, eu preciso buscar ajuda. Encontrar plenitude e descanso no Senhor. E se tem alguma coisa obstruindo essa plenitude, essa paz e esse descanso, busca ajuda imediatamente. Imediatamente. Não procrastina. Não deixa para depois. A ajuda é para agora, é para hoje. Porque quando nós adiamos a busca por ajuda, nós podemos ficarmos mais adoecidos e com mais dificuldade de sairmos daquele quadro que pode estar trazendo sofrimento para nós. E é uma bênção de Deus encontrar alguém com sabedoria para nos ajudar a caminhar. Então, o que eu oriento é que se está faltando paz, se está faltando descanso, grite. Não faça como Davi, mas grite, né? peça ajuda, porque Deus vai abençoar poderosamente. Isso aí. Rosângela, eu te agradeço, né, por você ter aceitado o convite. Foi aí um momento muito, muito bom, muito prazeroso, o seu conhecimento, né, você trazendo principalmente essas experiências, né, igual a gente falou, você na área ali, né, com certeza já vivenciou, já escutou, e ainda sendo pastora e psicóloga. Olha só, gente, que benção. Então, assim, que Deus continue te abençoando e, novamente, muito, muito obrigada, né, pela sua participação. Amém. Foi um prazer, Gisele, estar aqui com você, compartilhar um pouquinho da nossa prática. Eu falo assim, eu sou pastora por chamado.
E sou psicóloga por hobby, Uhum. porque é a minha paixão. Né? Não tem aquela coisa que a gente ama fazer. Eu amo estar na clínica. Amo, é a minha paixão. Então, assim, o importante é que nós amamos a Deus, mas somos pessoas que também somos tocadas com as curas, com as ajudas, com o estender de mãos do outro. Nós não estamos de pé porque nós caminhamos sozinhas. Nós estamos de pé porque tem alguém de mão estendida sobre nós. E então, que as pessoas encontrem essas mãos, seja através do profissional da psicologia, da psiquiatria, ou dos pastores, líderes, mas que encontre essa mão estendida para encontrar alívio no momento do sofrimento. Porque o sofrimento faz parte da história humana. Infelizmente, nós temos que lidar com isso. Então, o segredo é tentar sofrer menos. Eu preciso sofrer menos, que aí entra nessa questão da paz. Então, muito obrigada pela confiança, pelo convite. Que Deus abençoe você. Amém, amém. E você que está nos escutando aí, está nos assistindo, como a Rosângela disse, né? Vamos procurar ajuda, não tenha vergonha, não precisa se apegar à questão de o que vão falar. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que cuidar do nosso corpo, alma e espírito. Então, as 3 áreas, elas precisam estar sendo bem cuidadas para ter uma vida que vale a pena ser vivida. Até o próximo episódio.